Paz do Senhor a todos, meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje falaremos acerca do uso do véu. O uso do véu pelas mulheres cristãs seria, nos dias de hoje, proibido, permitido ou um mandamento? Para isso vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1 em diante, que diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O apóstolo Paulo está neste texto exortando a igreja de Corinto a fazer uso do véu. Isso porque, ao que tudo indica, havia algumas mulheres lá que não estavam seguindo este mandamento. Mandamento este que era comum às igrejas de Deus. Como ele diz no versículo 16. Se alguém quiser ser contencioso, contender com o mandamento, que contenda. Porém nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Porém nos dias de hoje, a diferença é muito grande. Ao invés de ser uma minoria que não usa véu, é a maioria que não usa e uma minoria que usa. Muitos alegam que o véu era um costume cultural e que Corinto era uma cidade marítima, havia ali muitas prostitutas, estas prostitutas raspavam a cabeça para se mostrar como prostitutas e algumas delas estavam se convertendo e vindo para a igreja. E ao chegar na igreja, causavam escândalo para os cristãos, ao verem ali dentro, no meio da igreja, uma mulher de cabeça raspada. Bem, ainda que Corinto de fato fosse uma cidade marítima, ainda que houvesse ali muitas prostitutas de cabeça raspada, e ainda que algumas delas estivessem se convertendo, isso não tem absolutamente nada a ver com o uso do véu. A Bíblia não diz uma linha sobre isso. Isto, embora em parte seja verdade, não é por causa disso que o apóstolo Paulo ordena o uso do véu. Veja, por que causa o apóstolo Paulo fala acerca do véu? Versículo 3 diz: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo mostra a existência da hierarquia. Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem, e o homem como cabeça da mulher. A mulher é a glória do homem, e o homem é a glória de Deus. O homem, por ser a glória de Deus, não deve cobrir a cabeça, pois o homem, sendo a imagem e glória de Deus, ao cobrir a cabeça, está representativamente cobrindo a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. No momento do culto, a única glória que deve aparecer é a glória de Deus. Portanto, cumpre a mulher cobrir a cabeça. Veja, convém que o homem diminua, que Cristo cresça e que a glória de Deus apareça. Então a ideia é esta. O homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher, por ser a glória do homem, deve cobrir a cabeça, ao orar e ao profetizar. O texto continua, aqui a partir do versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Um dos outros motivos que alguns alegam para não usar véu é que o cabelo foi dado em lugar de véu.
de véu. E de fato, o cabelo é um indicativo natural de que a mulher deve ter a cabeça coberta. Isto é um ensino da natureza. O apóstolo Paulo está dando essa ideia. Não vos ensina a própria natureza? O cabelo já mostra que a mulher deve ter, naturalmente, a cabeça coberta. Agora, se a mulher não quer cobrir a cabeça, para que ter cabelo? Se o cabelo aponta a necessidade do véu, e se a mulher não quer pôr véu, então que raspe o cabelo. Agora, se para a mulher é coisa indecente o tosquear-se ou rapar-se, assim como era naquelas época, ainda é nos dias de hoje, a maioria das mulheres não querem ter cabeça raspada. Se para a mulher isto é vergonhoso, então que põe o véu. O que o apóstolo Paulo está fazendo é fazer um comparativo. Ele está falando, você tem vergonha de ter a cabeça raspada? Bom, tão vergonhoso quanto ter a cabeça raspada é não usar o véu. E se você não quer usar o véu, então que raspe a cabeça, pois o cabelo indica justamente isso, uma necessidade de cobertura. Então essa história de que o cabelo foi dado em lugar de véu e por isso a mulher não precisa usar véu, ela é falaciosa. Cabelo é cabelo e véu é véu. Por isso ele fala, a mulher que não quer cobrir, que raspe-se, que tosqueie-se também. Ou seja, essa mulher tem cabelo, mas por não querer usar véu, ele está indicando, então tosqueie-se também, mostrando que ela tinha cabelo, mas deveria cobrir-se. Aqui continua no versículo 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O homem, a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Versículo 9. Porque também o homem, versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Isto é, Paulo está voltando para Gênesis, está colocando o véu como mandamento, começando com a ideia de Gênesis, não tem nada a ver com prostituta. Versículo 10. Portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Por causa dos anjos. Veja bem, a princípio, a ideia que se dá é que a mulher deve cobrir a cabeça, porque ela representa a glória do homem. No momento do culto, somente a glória de Deus deve aparecer. Motivo número 1. A mulher é a glória do homem. No momento do culto, a glória que aparece é a glória de Deus. E por isso ela deve cobrir a cabeça. Motivo número 2. Como sinal de submissão. A mulher está debaixo da autoridade do homem. Assim como o homem está debaixo da autoridade de Cristo, e Cristo está debaixo da autoridade de Deus. Então a mulher deve cobrir a cabeça por submissão. E aqui está o motivo número 3. A mulher deve cobrir a cabeça por causa dos anjos. Veja, os anjos aprendem muita coisa com a igreja. A Bíblia diz aqui, em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Bem, os anjos estão ao redor dos filhos de Deus. 1 Pedro 1:12 diz que eles desejam perscrutar, ou seja, entender todo o mistério da salvação destinado aos homens. Isto desperta curiosidade e interesse nos anjos. Efésios 3:10 diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os principados e potestades aprendem com a igreja. Pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Também diz em 1 Coríntios 4:9 que os apóstolos se tornaram espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Os anjos estavam observando a vida dos primeiros cristãos, assim como estão hoje. 1 Coríntios 6:3 diz, não sabeis que devemos de julgar os anjos? Como assim julgar os anjos? Veja, o que a igreja faz é um testemunho para os anjos. A igreja, mesmo com as suas limitações, os seus defeitos, suas falhas e defeitos, a igreja é composta por seres humanos. E se os seres humanos se mantêm fiéis a Deus, seres humanos, estes que são limitados a tempo e a espaço, isto é um ensino para os anjos, que não têm as mesmas limitações que nós, mas entendemos que estes anjos que serão julgados pelo homem são os anjos rebeldes. E
o próprio proceder da igreja já é um juízo para eles. Porque os homens limitados foram fiéis a Deus, os homens limitados a tempo e espaço foram fiéis a Deus, e como eles, porventura, foram rebeldes. Então, isto é um verdadeiro testemunho, tanto aos anjos bons como aos anjos maus, o proceder da igreja. E aqui a palavra fala do véu. Quando a mulher se cobre com véu, ela está mostrando que aceita a submissão ao homem, consequentemente está sendo submissa a Cristo e está sendo também submissa a Deus. Isto é um ensino para o mundo espiritual. Mas existem muitas oposições contra o véu. Uma outra oposição que alguns fazem é que este ensino do véu só aparece aqui, em 1 Coríntios 11. Mas, veja bem, será que essas pessoas que dizem que o véu não precisa ser usado porque só aparece em 1 Coríntios 11, será que elas não foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Veja, porque o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só aparece em Mateus 28, 19. Jesus disse: "Ide, fazei discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Mas isso só aparece uma única vez. Mateus 28, 19. Surgiu-se uma ideia que o mandamento bíblico, para ser doutrina, ele tem que aparecer várias vezes, mas isso é totalmente falacioso. A palavra diz em Salmo 62, 11: "Uma vez falou Deus, duas ouvi isto." Uma vez que esteja na Bíblia como mandamento, isto é válido, mesmo que seja uma vez, porque Deus não se arrepende. Deus não muda de ideia. Então, se isso está na Bíblia, é para ser praticado. Não precisa ser repetido 4, 5, 6 vezes, mas está aqui de modo claro. Então, mesmo aparecendo uma vez só, isso constitui sim um mandamento. Alguns falam que era só para a igreja de Corinto, mas aqui o apóstolo Paulo diz que se alguém quiser ser contencioso, que seja, mas ele não tem tal costume, nem as igrejas de Deus, mostrando que este é um mandamento amplo para toda a igreja. Agora, bem da verdade é que a maioria dos grupos religiosos não usam véu, porque o véu ele traz consigo uma imagem de conservadorismo, uma imagem de uma igreja mais ortodoxa, mas mais rigorosa, que obedece à Bíblia, mais à risca. E hoje não é interessante para os grupos religiosos serem assim. Hoje a ideia dos grupos é ser mais leve, é ser mais light. Em época onde existem tantas denominações e uma busca por adeptos, a igreja que cobra menos, que exige menos, tem a chance de ganhar mais adeptos, conseguir mais seguidores. Então muitos grupos religiosos não ensinam o uso do véu por causa disso, porque tornaria-se mais difícil conseguir um maior número de adeptos ensinando o mandamento do véu. Hoje uma boa igreja seria uma igreja que tem ali uma bateria, uma guitarra, um teclado, tivesse uma boa música, tivesse uma dancinha, uma coreografia e um discurso lá falando que sua vida vai dar certo, que tudo vai ir bem. Isso é interessante. Outros também não ensinam o uso do véu porque nunca ensinaram. O ministério tem aí 20, 30, 50, 100 anos e nunca ensinou. Mesmo que eles entendam a necessidade de usar o véu agora, fere o orgulho ensinar este assunto, porque vai parecer que eles erraram, que eles se omitiram, que durante muito tempo eles não ensinaram uma coisa que deveriam ensinar, e de fato erraram. Mas não se tem essa capacidade de admitir, até porque nós somos homens de Deus, direcionados por Deus, e como é que a gente vai errar? Então a ideia é que se não pode se errar, porque Deus nos dirigiu. E muitas vezes a pessoa percebe um erro, mas passa por cima. Muitas mulheres também não usam véu, porque elas estão numa igreja que não usa véu, e vai por véu como? Então, mesmo lendo esse texto, mesmo entendendo, passa por cima, porque se eu for por véu, como que vai acontecer? E eu vou ter que mudar de igreja. Então fica uma situação difícil. Mas, uma vez que nós percebemos a necessidade de obedecer este mandamento, como nós vamos ignorar esse texto, passar por cima dele? Apesar de existirem muitos argumentos contrário ao véu, e todos eles falaciosos. Muitas igrejas dizem que o cabelo é dado em lugar de véu, mas essas mesmas igrejas não ensinam que não se deve cortar o cabelo. Então,
a mulher diz que não usa véu porque o cabelo foi dado no lugar de véu, mas essa mesma mulher vai lá e corta o cabelo. Bom, se ela ensina que o cabelo foi dado no lugar de véu, ela não deveria cortar o cabelo. Mas ela não só corta o cabelo, como pinta, faz luzes, e ainda com o pouco de cabelo que resta, ela vai para a igreja, vai para as reuniões eclesiásticas de cabelo preso. Mas se o cabelo é seu véu, como é que você prende o cabelo? Como é que você corta o cabelo? Então fica complicado. Na verdade, o véu aqui, ele representa cobrir a glória do homem. E nós estamos em um período onde os cultos e reuniões eclesiásticas são totalmente voltados para o homem, para os interesses do homem, para o que o homem quer. As músicas que são cantadas na igreja falam dos interesses do homem, que o homem vai dar a volta por cima, que ele vai ser aplaudido, que ele vai estar no palco. Portanto, o fato da mulher não usar véu casa, nos dias de hoje, perfeitamente com aquilo que a igreja tem pregado, que o homem é o centro. São igrejas com um discurso antropocêntricos. Igrejas antropocêntricas que, com este discurso, elas estão perfeitamente alinhadas com o não uso do véu. São igrejas que estão voltando a glória para o homem e, por isso, não tem por que a mulher não cobrir a cabeça, porque os homens estão sendo glorificados ali dentro. Então nós vemos hoje em dia que, na verdade, está acontecendo isso. Toda a glória está sendo dada ao homem. E as mulheres também não estão cobrindo a cabeça. E muitos homens estão cobrindo a cabeça. Ou seja, hoje não se tem muito interesse em obedecer à palavra de Deus. Mas mesmo que se entenda, o interesse é de justificar, de passar por cima e deixar para lá. Mas se você entendeu a necessidade do uso do véu e que precisa usar véu, não ignore o que está escrito. Obedeça. Sabendo que o véu é um sinal de que você está deixando a glória de Deus aparecer e a glória do homem sumir. Você está cobrindo a glória do homem. Sabendo que o véu é um sinal de submissão. E sabendo que o véu é um testemunho ao mundo espiritual. É um testemunho até a anjos. Então você, mulher que está aprendendo esse texto, não deixe ele passar. Mas tome posse dessa verdade. E faça aqui como o apóstolo Paulo recomenda. E toda a escritura é inspirada. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que Deus te abençoe.